Pessoal, bom dia. A gente vai tratar agora de uma infecção respiratória bastante famosa que perdeu, pelo menos temporariamente, o trono para o Covid-19, que é a gripe. Tá? A gripe, também chamada de influenza, é uma doença respiratória bem importante, diferente do resfriado comum, que é uma doença branda, sem maiores consequências. A gripe é considerada uma doença séria, que pode ter consequências graves e que pode, inclusive, levar à morte. Então, a gente tem uma taxa de letalidade na gripe que é bem importante. E por isso ela é uma doença que chama tanto atenção. Não só por isso, não só pela letalidade, mas pelo fato dela ser transmitida pelo ar, e isso facilita o estabelecimento de epidemias e, em alguns casos, de pandemias, como a gente vai ver. Os principais sinais e sintomas, só para dar uma visão bastante geral antes da gente aprofundar em relação à gripe e ao próprio vírus, são estes daqui. O período de incubação é de poucos dias, de 1 a 4 dias. Ela gera um mal-estar, dor de cabeça, febre, calafrios, mialgia, que é a chamada dor no corpo, né? E uma tosse não produtiva. Se ela não encaminhar para alguma coisa grave, ela se resolve em alguns dias, até 10 dias aproximadamente. Eu tenho algumas complicações, né? A gripe pode gerar ela mesma uma pneumonia, ou ela pode abrir caminho para uma pneumonia bacteriana. Existem alguns relatos de miosites, e também existe uma síndrome que acontece com crianças, que é essa síndrome de Reye aqui, que é uma encefalopatia. Então são complicações. E é claro que eu tenho a própria morte por conta da gripe, como acontece no mundo inteiro, e a gente tem uma estatística que a gente vai ver em seguida, da letalidade da gripe. Esse quadro aqui ele mostra por que a gripe sempre inspirou tanto medo e tanto respeito, né, pela comunidade científica. Eu tenho aqui os anos em que ocorreram pandemias de gripe, tá? Desde o século XVIII até hoje, passando pela mais famosa delas, que vocês conhecem, que é a gripe espanhola, que está aqui. Ela aconteceu no início do século XX. A origem dela provavelmente é os Estados Unidos, tá? E o vírus que deu origem a essa pandemia é o famoso H1N1. Tá? Mas reparem que eu tenho vários surtos e grande parte das vezes a origem dessas doenças estava na Ásia. Então eu tenho Rússia, tenho China, Ásia de forma geral, um aqui desconhecido, o próprio Estados Unidos e a China mais 2 vezes. Então grande parte das vezes as pandemias ocorreram com origem na Ásia. E isso se explica um pouco, a gente vai ver a relação, pela convivência estreita em meio rural de pessoas, suínos, aves. Esse conjunto aí ele é uma barril de pólvora para a produção de vírus pandêmicos. Aqui são algumas imagens da gripe espanhola, mostrando como os doentes ficavam nos hospitais. Aqui mostrando os corpos sendo carregados. É bom lembrar que isso marcou a memória das pessoas dessa época de uma forma muito forte. É claro que hoje em dia é difícil encontrar alguém vivo que tenha passado pela gripe espanhola. Existem alguns centenários que passaram por isso, mas os relatos que a gente escutava era de muito medo e pavor, porque era uma doença muito rápida. Então as pessoas se infectavam, ficavam mal por um período curto de poucos dias e morriam. E essa rapidez era algo muito assustador para as pessoas da época. Aqui é uma notícia de jornal com um dado que ficou famoso, né? A gripe matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. E aqui são vários cemitérios com corpos de pessoas que morreram de gripe, da gripe espanhola. E essa é uma doença que mudou os hábitos da gente. Hoje a gente está vendo uma pandemia de coronavírus que revolucionou os hábitos.
mas ao longo do tempo, aí nos últimos 20, 30 anos, a gente teve alguns episódios de gripe que instilaram um pouquinho de medo e fizeram algumas mudanças preliminares de hábitos. Eu coloquei aqui só uma notícia de jornal ilustrando como hábitos de rituais religiosos foram modificados por causa da gripe. E a gripe também inspira muito receio com relação a terrorismo, tanto que os Estados Unidos já tentaram evitar a publicação de dados relacionados a vírus de gripe, pelo medo de que isso possa cair na mão de terroristas e eles possam um dia vir a construir uma cepa de vírus pandêmico para usar como arma biológica. Tá? Então aqui é outra notícia que saiu de forma relativamente recente aí nos últimos anos. E aqui o custo em vidas, né? Todo ano morrem de 200 a 500 mil pessoas por ano de gripe. Então é o que eu falei, ela não é um simples resfriado, tá? O resfriado não mata ninguém, mas a gripe sim. E reparem que é um número bastante alto de vidas perdidas. Tem autores que colocam esse número em 650 a 700 mil. E óbvio, né? Não só o custo de vidas, mas eu tenho um custo financeiro muito grande associado. Estima-se que 50 milhões de dólares a cada milhão de pessoas seja perdido por causa da gripe. E no Brasil a gente tem uma perda de 5 bilhões de dólares por ano com gripe, né? Possivelmente com afastamento de pessoas do trabalho por conta da sintomatologia, além de outras consequências ligadas às mortes de pessoas com gripe. Apenas para título de comparação, coloquei aqui a quantidade de mortes pelo Covid-19 até hoje, né? Até esta data aqui, setembro de 2020. Então a gente teve quase 900 mil mortes. Então o Covid está sendo um evento histórico, né? O ano não acabou ainda e ele já superou em muito as mortes da gripe e a gente não sabe ainda o que vai acontecer no ano que vem. E agora só falar um pouquinho do vírus, porque tem aspectos biológicos dos vírus que são essenciais para a gente entender por que a gente tem as pandemias de gripe e por que isso vai continuar sendo um problema no futuro. Tá? Aqui é o site do ICTV, que vocês já conhecem. E quando a gente procura lá no ICTV, eu tenho esses 4 grandes reinos, né? E os vírus da gripe eles estão nesse grande reino, riboviria. Esses nomes ninguém precisa decorar, tá? Em termos de nível taxonômico, o que a gente espera é em nível de família. A família é o mais importante. Então eu tenho aqui um grande reino riboviria, o reino ortovirinae, orto-RNA virinae, e eu tenho aqui a ordem Articulaviralis, na qual eu tenho o que interessa, a família Orthomyxoviridae. Essa é a família do vírus da gripe. E nessa família aí eu tenho os 4 gêneros de vírus da gripe. Alfa influenza vírus, beta influenza vírus, delta influenza vírus e gama influenza vírus. Tá? Esses 4 gêneros eles têm uma espécie cada um. Então eu tenho 4 espécies, A, B, C e D. Tá? Que estão aí descritas, não está na mesma ordem. Delta vem antes do gama, que é o influenza vírus C. E o detalhe que eu acho que merece destaque aqui, que é diferente de outras aulas de gripe que eu já dei no passado. A gente tem um vírus de gripe novo, que é esse influenza D vírus. Esse é um vírus que surgiu em 2011, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele é diferente do A, do B e do C, que eram os vírus que a gente sempre tratava em aula. Ele tem diferenças antigênicas, diferenças morfológicas. Felizmente, até agora, ele não causou doença em seres humanos, porém, ele conseguiu infectar seres humanos. E a gente sabe disso. Por quê? Porque existem pessoas que têm anticorpos contra ele. E ele é muito encontrado em bovinos, mas ele consegue infectar várias espécies. Então, se diz que ele é panzoótico. Tá? A nossa sorte, por enquanto, é que aparentemente ele não afeta as aves, que é um ponto importante aí
em relação às pandemias. Então, esse é um vírus novo. É alguma possibilidade de problema futuro? Talvez, né? Por enquanto, ainda não. Para nós, o vírus mais importante é o A, como a gente vai ver. Aqui é uma imagem ilustrando o influenza vírus. Esse aqui é o tamanho relativo dele, comparado com Staphylococcus, com clamídia, com o pox vírus, que é o vírus da varíola, e com o herpes vírus, que é um vírus bem grande. Então, repare, ele é um pouquinho menor que um herpes vírus, mas maior que o vírus da poliomielite, por exemplo. E aqui é uma microscopia eletrônica mostrando o vírus. Isso que vocês estão vendo aqui, meio ameboide, que é o envelope viral. Ele é um vírus envelopado com RNA fita simples negativa. Tá? Aqui é uma imagem que eu acho até mais bonita, mostrando o vírus. E essa estrutura aqui dentro é a parte de cápside com ácido nucleico. E aí tem um detalhe muito interessante aqui. E esse esquema aqui, ele resume isso. O genoma dos vírus da gripe, ele é segmentado, ele não é contínuo. Então, dentro do vírus da gripe, eu tenho pedaços de genoma. E isso vai ser crucial para a gente entender a questão da recombinação genética desse vírus. Além disso, o que eu acho importante nesse esquema, a hemaglutinina e a neuroaminidase, que são as duas glicoproteínas de superfície do vírus. E dá para resumir da seguinte forma. Hemaglutinina é a espícula que vai fazer a adsorção e a fusão do envelope viral com a membrana celular. Então, ela é fundamental para o vírus entrar. E a neuroaminidase, ela é fundamental para o vírus sair, porque ela vai quebrar o ácido siálico das células, impedindo que o vírus fique formando um grumo. Porque na hora que ele sai, se eu não tiver a quebra do ácido siálico, ele se acumula e não consegue infectar células adjacentes. A gente vai ver que tem algumas drogas que atuam justamente na neuroaminidase. E, obviamente, aproveitando, né, quando a gente produz anticorpos, os anticorpos que são neutralizantes, que impedem a infecção, são os que atuam contra a hemaglutinina. E aqui, destacando, eu tenho hoje 18 variantes de hemaglutinina e eu tenho 11 variantes de neuroaminidase. Então, elas têm conformações diferentes, então a gente consegue distingui-las. E eu tenho combinações entre elas, porque eu posso combinar uma hemaglutinina com outra neuroaminidase e produzir vírus que têm características diferentes com relação a contágio, virulência, tá? E o espectro de espécies que ele consegue atuar. Então, aqui são só alguns exemplos de combinações. Eu tenho o H1N1, que foi o vírus pandêmico da gripe espanhola. Tem outras linhagens como H5N1, H7N9, a H3N2, que está na nossa vacina da gripe aqui no Brasil, e muitas outras. Aqui em ser humano, esse aqui é um dado interessante. Quando a gente fala de uma nova gripe, duas coisas assustam. Uma é a letalidade. A gente já teve algumas gripes aviárias da Ásia, especialmente da China, que tinham uma letalidade extremamente alta, da ordem de até 60%. Isso aí deixa o coronavírus no chinelo, que é um vírus que supostamente teria uma letalidade de 0,2% a 0,5%. Falar de um vírus que tem letalidade de 60%, isso é catastrófico. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o contágio, se esse vírus consegue ser transmitido de pessoa a pessoa. Porque é evidente, eu posso ter um vírus muito letal que não é transmissível, então eu consigo controlar com muita facilidade. O problema é quando eu combino essas duas características, alta letalidade com alta transmissibilidade. Felizmente, até hoje, os vírus de gripe aviária letais que surgiram, eles não tinham uma eficiência de transmissão tão grande a ponto de saírem do controle. Então a gente conseguiu circunscrever esses casos e a gente nunca teve uma pandemia com uma letalidade como essa. E a gente sabe que as glicoproteínas que estão associadas com uma circulação sustentada de pessoa a pessoa são essas daqui.
H1, H2, H3, N1 e N2, tá? Na nossa espécie. E quanto à estrutura genética do vírus, que é bem importante para entender as questões de epidemias e de pandemias, eu primeiro preciso saber que ele é um RNA vírus. E a gente já sabe que qualquer RNA vírus ele costuma ter taxas de mutação muito acima dos DNA vírus. Por quê? Porque eles não fazem uso de enzimas corretivas que estão no núcleo da célula. Esse tipo de mudança, ele no caso do vírus da gripe, ele ganhou o carimbo aí de drift. São mudanças pontuais que acabam alterando antígenos de superfície nos quais os anticorpos se ligam. E quando eu modifico esses antígenos, eu tenho a possibilidade de criar uma nova cepa para a qual eu não tenho imunidade, eu tenho uma nova epidemia. Então, as epidemias elas estão muito relacionadas com essas mudanças de mutação, que a gente chama de drift, que também são chamadas de impulso genético. Mas eu tenho uma outra coisa que é bastante séria com relação ao vírus da gripe. Ele tem esse genoma segmentado que eu falei. E esse genoma segmentado, ele permite que eu faça a recombinação genética, que é a chamada shift. Tá? E isto é bastante grave, porque eu consigo combinar as glicoproteínas. Então eu consigo criar vírus completamente novos, que não tem uma pequena diferença antigênica. Eles têm um bloco grande de característica antigênica diferente, e isso pode tornar um vírus que não era pandêmico e um vírus pandêmico. Então as pandemias estão muito relacionadas à estrutura de recombinação dos vírus da gripe, a esse shift que a gente citou aqui. E aqui é só para ilustrar, fiz um desenho com uma célula suscetível. E essa célula suscetível à infecção pelo vírus da gripe, para eu ter recombinação do vírus, eu preciso ter uma célula capaz de sofrer co-infecção por 2 vírus de gripe distintos, especialmente vírus que vêm de espécies diferentes. E este é um ponto importante, tá? Então eu tenho 2 vírus infectando a mesma célula, eles conseguem entrar, eles vão se replicar, e durante a replicação eu posso ter, ao acaso, mistura desses fragmentos. Eu tenho a mistura de alguns fragmentos do RNA de um dos vírus com o RNA do segundo vírus. Eu representei aqui em cores diferentes, azul e vermelho. E esse novo vírus, na hora que ele sai da célula e adquire envelope, ele vai dar origem a uma linhagem completamente nova e diferente das 2 anteriores. E essa linhagem ela pode ter, eventualmente, alta letalidade ou ela pode ter, eventualmente, uma capacidade de transmissão muito grande. Então, os eventos de recombinação genética chamam muito a nossa atenção por esse risco que eles têm de produzir uma linhagem potencialmente pandêmica e potencialmente muito letal. Aqui é só uma tabela ilustrando a quantidade de fragmentos de cada uma das espécies, né? A e a B tem 8, a C e a D tem 7, mas, como eu falei, né? O que interessa para nós é a A. E aqui é como a gente dava aula até algum tempo atrás, falando do vaso de mistura, que era o suíno. O suíno é o grande vaso de mistura dos vírus da gripe. Por quê? Porque ele tem nas células dele variações de ácido siálico que permitem que entre tanto o vírus de aves silvestres quanto o vírus humano. E isto aqui é um risco muito grande, porque eu posso misturar características de um vírus que consegue ser transmitido com eficiência com a característica de um vírus de gripe aviária que é potencialmente muito letal. Tá? Existem vírus de gripe aviária que não são letais em ser humano e existem alguns que são. E o nosso medo é que eu misture um muito letal com um humano transmissível. E aí, a partir do suíno, eu teria a emergência de uma linhagem de vírus capaz de ter alta letalidade e alta transmissibilidade. Este é o nosso grande medo em relação a uma pandemia de gripe. Lembrando que, no caso
gripe espanhola, a gente teve um número de mortes extraordinário. As cifras menores falam de 15 a 20 milhões de mortes num curto espaço de meses. Tem cifras de 50 milhões, 60 milhões. Mas se a gente pegar mesmo que as mais modestas, é um número extraordinariamente alto para pouco tempo. Então, um vírus potencialmente pandêmico e letal, ele faz um estrago muito grande. E no mundo que a gente está atual, que tem muito mais gente e uma mobilidade muito maior, provavelmente o estrago seria muito mais catastrófico. E agora a gente tem um adendo, né? Porque antigamente a gente acreditava que o suíno era o único vaso de mistura capaz de ser infectado por vírus de outras espécies, aí especificamente humano e ave selvagem, mas eu tenho também as codornas e eu tenho também os morcegos. Eles aparentemente também são vasos de mistura de diferentes vírus de gripe. E o motivo é esse que eu já tinha falado, né? As células desses animais expressam variantes simultaneamente do ácido ciálico, que é o receptor que o vírus usa para entrar nas células, tá? E esse aqui é um gráficozinho que eu achei muito interessante. Ele é bem atual, é do ano passado. Ele mostra o espectro de espécies que cada um dos vírus afeta. Então eu tenho o vírus A aqui, eu tenho o vírus B, o C e o D. O B e o C, a gente tem o ser humano aqui e tem algumas outras espécies, mas é bom que se diga, é muito ocasional quando o B e o C afetam animais. Eles estão muito mais ligados ao ser humano. O A não. O A ele afeta inúmeras espécies de forma importante. E o B a gente está descobrindo que ele afeta muitas espécies, tá? Especialmente os bovinos, tá? Mas outros ruminantes também. Então, este aqui pode ser um problema futuro potencial. A gente ainda não sabe. E aqui é um gráfico que eu gosto bastante, porque ele ilustra bem o potencial de estrago de cada um dos eventos genéticos. Tanto a mutação, que é o impulso antigênico, ele vai fazendo pequenas modificações ao longo de um grande espaço de tempo, então anos, quanto a recombinação, que é o deslocamento antigênico, em que eu tenho um enorme solavanco num curtíssimo espaço de tempo. Tá? Essas coisas combinadas dão para o vírus da gripe uma enorme vantagem em termos de corrida armamentista com a espécie que ele afeta. Tá? Ele consegue sofrer modificações muito diversas no tempo. Aqui é só uma ilustração de como esses fragmentos eles vão se recombinando ao longo do tempo. E aqui é uma outra ilustração mostrando as diversas possibilidades de passagem do vírus de aves silvestres, tá, para aves domésticas, para o suíno, que seria um vaso de mistura, pegando o vírus humano e o vírus da ave doméstica. Eu tenho também a possibilidade de uma ave silvestre passar para uma ave doméstica e ter a mistura aqui no suíno. Eu poderia ter, por exemplo, o vírus suíno com o vírus aviário. Isso poderia ser eventualmente transmitido para um ser humano. O que tem acontecido até agora, esse último aqui. A partir de uma ave silvestre, a gente tem aves que fazem migração e nessas rotas elas cruzam, elas encontram com aves domésticas. Eu poderia ter a passagem para uma ave doméstica e essa ave doméstica, que é criada na zona rural, poderia passar o vírus para um ser humano. Isto já aconteceu. Porém, eu não tive ainda a transmissibilidade pessoa a pessoa com eficiência, que é o que eu temo que está aqui no meio. Então, eu tenho o vírus pulando de aves selvagens, silvestres, para aves domésticas e dessas para os seres humanos. E, eventualmente, transmissão pessoa a pessoa. Tá? Então, esse é um dos grandes receios que a gente tem. E aqui é um esqueminha que eu montei para ilustrar essa questão, esse entendimento, né, que eu acho mais difícil. As pessoas falam, bom, se uma pessoa pegou o vírus da gripe de uma ave, por que ela não transmite? Né? A gente tem diferenças no ácido ciálico da gente, que é o receptor.
Então, eventualmente, o vírus ele sai da ave doméstica e consegue infectar um ser humano. Mas para ele infectar outro ser humano, ele tem uma eficiência muito baixa. Então eu consigo interromper a cadeia aqui. Esse ser humano ele pode até pegar a doença e morrer, mas ele não consegue transmitir com tanta eficiência. Então é possível controlar essas epidemias e impedir que elas se tornem pandemias. Foi o que a China fez em mais de uma circunstância. E essa aqui é uma tabelinha resumindo os 3 tipos mais conhecidos, que é o A, B e o C. Tá? Eu não coloquei o D aqui, porque ele é um vírus muito novo. A gente sabe relativamente pouca coisa sobre ele. E até agora, aparentemente, não existe doença relacionada a ele. A gente sabe que as pessoas se infectaram com ele, porque tem títulos de anticorpos, mas não que tenham ficado severamente doentes ou de forma importante tenham ficado doentes. Então, olha, com relação à severidade, o tipo A é o pior. Por isso que essa gripe A é sempre citada. O tipo B é um pouco mais brando e o tipo C é bem fraquinho, né? Reservatório animal, é como eu falei. O tipo A é que é o importante. Ele tem várias espécies que ele afeta. O B e o C, muito ocasionalmente. Pandemia, só o tipo A está relacionado. As epidemias, tanto o tipo A quanto o tipo B. Mudanças antigênicas. O tipo A é o que consegue fazer o deslocamento antigênico. Tá? O tipo B não faz. Tá? Eu não tenho as espécies animais e os vasos de mistura. Então, eu só tenho as mutações aqui no B e no C também. Genoma segmentado todos têm. Tá? Amantadina e rimantadina, que são 2 antivirais para gripe, só funcionam para o tipo A. Eles inibem o desnudamento desse vírus, mas não funcionam nem para o B nem para o C. E o oseltamivir e o zanamivir, eles funcionam na neuraminidase. Eles impedem que o vírus saia com eficiência da célula. Tá? Aí eles conseguem atuar tanto no A quanto no B. E o diagnóstico? E aí que é um ponto importante. A gente faz diagnóstico de gripe rotineiramente? Rotineiramente não. Eu tenho surtos de gripes, mas eu vou fazer o diagnóstico primeiro se tiver interesse epidemiológico e segundo se eu tiver com um paciente que é um grupo de risco para ele mesmo ou para outras pessoas. Então, por exemplo, mulheres grávidas, idosos, crianças ou pessoas que trabalham no serviço de saúde que podem passar para outros numa escala muito grande e justamente passar para pessoas que estão imunocomprometidas, é importante eu saber se esse sujeito ele está com a gripe de fato, ou se ele está com uma outra infecção respiratória mais benigna. Então aí eu tenho interesse. Toda vez que circularam cepas de vírus importantes, que tinham alta letalidade, alta transmissibilidade, se instituiu que se fosse feito o diagnóstico nos casos suspeitos, justamente para ter algum controle e para poder prescrever drogas, tratamentos e condutas adequados para as pessoas que estavam apresentando esses quadros clínicos. Então, eu tenho essas circunstâncias aí em relação ao diagnóstico. Geralmente se coleta lavado nasal, gargarejo ou suave de garganta. Pode-se fazer uma prova imunodiagnóstica com imunofluorescência. Tá? Mais laboriosamente eu posso tentar isolar o vírus. Existem algumas provas imunodiagnósticas como ELISA, que vão detectar anticorpo contra o vírus, mas isso a partir do momento que você já tem produção de anticorpos. Mas o mais usado nos últimos surtos que a gente teve foi o PCR, porque ele é mais prático. Ele detecta o vírus e ele é relativamente rápido, embora não necessariamente muito barato. Mas foi feito o PCR como um dos padrões aí no último surto que a gente teve de gripe. Então você coletava esses materiais e você fazia uma amplificação para detectar a sequência específica do vírus que estava circulando. Aqui é uma imunofluorescência, tá? Só para ilustrar. Aqui é inoculação de vírus em ovos embrionados. É bom lembrar que a vacina é feita em ovo embrionado,
que é o único jeito da gente produzir volume de vírus suficiente para conseguir produzir os imunizantes todos. Tá? Aqui é um esqueminha de ovo, onde a gente pode inocular o vírus. E aqui é uma cultura celular. E por fim, a gente vai na prevenção e tratamento. Qual que é a grande prevenção contra a gripe? É a vacinação. A pergunta é, pô, mas a gente consegue vacinar com um vírus tão variável como esse? O que se faz é sempre usar as linhagens que circularam no ano anterior ou no hemisfério norte. Então, se a doença circulou lá no inverno deles, a tendência é que ela venha a circular aqui em seguida. Então, se usam as glicoproteínas que circularam por lá. A gente tem esse lapso de tempo para conseguir ter essa informação. Tá? Então, não dá para fazer uma vacina que pegue todas, mas você pega as principais que estão circulando e que acabaram de circular no hemisfério norte. Tá? A indicação da vacina é basicamente as pessoas de risco. Idoso, criança, portador de doença crônica, imunodeprimido, gestante, e pessoas que podem transmitir para grupos de risco, que é o caso dos profissionais da área da saúde. Tá? E evidentemente a gente tem a vacinação para o público em geral também, tá? Mas especialmente os grupos de risco são os indicados para vacinação. Felizmente a gripe é uma doença viral para a qual a gente tem tratamento, que é o que eu já citei, o oseltamivir, zanamivir e a amantadina e rimantadina. Então, diferente de outras doenças virais, como aliás o próprio Covid, para o qual a gente não tem tratamento até agora, neste caso eu tenho tratamento. Eles atuam em etapas diferentes. Então, a amantadina e rimantadina ela interfere no desnudamento. Já o oseltamivir e o zanamivir, eles interferem na saída, então o vírus já teria se multiplicado, mas você evitaria o alastramento e dificultaria a transmissão também. Então, são drogas que atuam de maneiras diversas, né? E vão ter efeitos diversos. E caminhando um pouquinho para a finalização, esse aqui é um detalhe que eu acho importante colocar e que a gente vivenciou no último surto. Tanto a gripe em si quanto a vacina da gripe, elas podem, em raríssimos casos, produzir essa síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença autoimune contra a bainha de mielina e que provoca problemas, eventualmente motores, transitórios ou até permanentes. Tá? A síndrome de Guillain-Barré ela é uma doença associada a várias infecções microbianas, tá? Então é uma reação cruzada, provavelmente, e eu tenho alguns agentes como o Campylobacter, como alguns herpes vírus e como o próprio vírus da gripe. Então essa associação é importante. No último surto, houve casos de algumas pessoas que tomaram a vacina e desenvolveram a síndrome de Guillain-Barré. É um caso extremamente raro, muito raro, né, das pessoas que tomam a vacina e desenvolvem. Mas é bom que se saiba, justamente porque se houver alguém que tomou a imunização e começa a ter sintomas que envolvem comprometimento do sistema nervoso, é bom ter isso em mente para fazer essa relação com a vacina. Tá? Pode ser a síndrome de Guillain-Barré. E aqui é só para dar uma encerrada, eu coloquei algumas das linhagens que circularam e se tornaram importantes mundialmente de gripe. E com isso a gente chega no fim aqui da aula. Eu deixei 2 textos para leitura. Tá? Um deles é um descritivo da gripe espanhola, por isso que eu evitei contar muito sobre a gripe espanhola aqui na aula. O texto que está lá ele é muito bom, muito interessante, muito completo assim, da situação que se transcorreu no início do século XX. Então, com esse texto, eu quero complementar essa lacuna com relação da gripe espanhola. E eu deixei também um artigo, esse está em inglês, sobre o vírus da gripe D, né? Que é um vírus novo, ainda não está causando problema, mas pode vir a causar problema. Então é bom que a gente saiba disso, esteja a par, esteja familiarizado com esse vírus. Tá? É um texto bastante curto, de 2 páginas somente. Tá ok? Então, e tem uma testagem, né, associada aqui à gripe, que também está aí no plano de aula. Tá ok? Então, com isso, a gente
encerra a parte de gripe e vai se encontrar lá na aula síncrona para discutir e tirar dúvidas. Tá ok, gente? Até lá!